Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje ver um mapa dessa moça bonita. Vamos dar um nome para essa moça? Vamos chamar ela de Rosa. Vamos ver o mapa da Rosa então. Mas antes da gente ver o mapa da Rosa, eu quero deixar alguns recados. Eu tô querendo colocar um mapa por semana aqui no YouTube para vocês conseguirem dar uma acompanhada em alguns pontos interessantes das leituras. A leitura do mapa aqui ficaria pública, certo? Para que outras pessoas possam acompanhar, desenvolver um autoconhecimento, até mesmo fazer comparativos, entender mais sobre a gente e o outro. Então, quem tiver interesse em ver seu mapa público aqui, que possa entender um pouco mais do seu mapa, pode me chamar pelo contato que tem na descrição do vídeo, para me passar a data. Eu vou precisar da data de nascimento, local de nascimento e a hora. É necessário ter a hora. Sem a hora, a gente não consegue fazer uma leitura completa. Fica o convite, então, para quem desejar ver o seu mapa. O mapa fica aqui no YouTube, disponível, certo? Para todas as pessoas poderem acompanhar. E se você identificou algum aspecto parecido com o seu, ou conseguiu clarear alguma coisa no seu mapa, comenta aqui para a gente ficar sabendo. E se você tem interesse em ver o seu mapa privado, saber mais sobre você, me chama que a gente pode marcar ali uma sessão e eu disponibilizo para você uma leitura privada com um link privado. Então, vamos dar uma olhadinha no mapa da Rosa. Esse mapa, ele é legal, ele é bem interessante. Aqui a gente tem uma briga bem grande. A gente vai falar desse conflito enorme entre dois gigantes dos zodíacos, né? Que é Capricórnio e Câncer. A gente tem aqui bastante coisa marcando esse conflito. Obviamente, a gente não vai falar de todos os aspectos, porque isso seria muito tempo. A gente entender todos os aspectos do nosso mapa, gente, vai muito além de 2 horas. Isso são coisas que a gente faz conversas por muito tempo, porque cada detalhezinho conta uma história. Se vocês estão acompanhando ali a leitura de outros mapas que já foi feito, vocês viram que tem pontos que a gente nem passa. Por quê? Porque é muita informação. Cada detalhezinho, cada aspecto, cada coisinha vai falar uma coisa grandiosa da psique, né? Então aqui a gente vai dar uma focada em Câncer e Capricórnio, que são 2 signos que estão bem gritando nesse mapa. E por esse motivo a gente vai falar dele. Mas existe só isso? Não, gente. Existem vários outros aspectos para se ver. Só que com o tempo que eu vou disponibilizar aqui, a gente vai reduzir um pouco isso, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lua em Capricórnio com Saturno, conjunção. O que nos salva é que essa conjunção não está aplicativa, certo? Então, ela é uma conjunção que já aconteceu e eles estão se afastando. Ainda assim, essa lua está em Capricórnio. E do outro lado, então, a gente tem gigantes no signo de Câncer fazendo uma oposição para essa lua. A gente tem o Júpiter, Quirón, Vênus, todos eles ali criando uma situação de conflito para Rosa. Com a lua em Capricórnio, a gente tem uma dificuldade em reconhecer as emoções, né? A gente tem uma tendência a reprimir o que sente. E não é uma repressão consciente, né? Não é aquela coisa assim, tô me sentindo mal, não quero sentir isso. Não. Em Capricórnio, nem passa perto da consciência. São pequenas energias que vão sendo bloqueadas antes que a pessoa se dê conta do que está acontecendo. Porém, isso não muda a forma como a pessoa reage. A pessoa tende a reagir extremamente na defensiva, como a lua em Capricórnio. Ela tende a
não tomar conhecimento de tudo que aflora nela pela repressão psicológica. Essa é uma lua que na sua infância ela não aprendeu a sentir. Mas como é que foi não aprender a não sentir, né? Como foi isso? É aquela típica história de engole o choro, que besteira se machucado, essas coisas assim faz com que a criança venha desenvolver um pensamento de que a sua dor não é validada e é até vergonhosa. Na verdade, ela não pode sentir, né? E aí automaticamente vai se criando uma defesa para não entrar em contato com isso. Ela acaba não entrando mais em contato com coisas que ela considere que poderá ser um risco, porque sentir é perigoso, especialmente com o aspecto com Saturno. Ela é uma pessoa que não tá dando para sentir, não. Eu vou acabar com isso aqui e vou seguir em frente. Como é que essa pessoa entende o amor com a lua em Capricórnio? É pela sua utilidade. Essa é uma criança que ela aprendeu a ser reconhecida e valorizada de acordo com o que ela poderia fazer no seu ambiente, do quanto que ela poderia ser útil. Então é nisso que ela consegue entender um pouco o amor com a lua em Capricórnio. Ela é uma pessoa que sempre precisa sentir que está contribuindo positivamente ou fazendo coisas úteis para conseguir então entender o seu valor. Porém, do outro lado, a gente tem Câncer. Câncer é um signo que nutre, é um signo que deseja amar e ser amado. É um signo que tem muita facilidade com as questões de sentir. Então aqui a gente tem Vênus e Júpiter em Câncer, e essa pessoa é uma pessoa que, quando a gente fala de Júpiter, a forma que ela percebe de crescer na vida, de evoluir na vida, sabe, o que ela considera assim um crescimento tem a ver com assuntos de Câncer. Ou seja, essa é uma pessoa que ela precisa nutrir, ser nutrida. Entretanto, quando ela entra na questão ser nutrida, entra um grande conflito com essa lua, porque aqui existe uma oposição. Então, ela acaba sentindo muito medo quando alguém oferece algo a ela, quando ela sente que aquele amor está disponível, por exemplo, é uma pessoa que pode ter a tendência a se retrair, a sair correndo, porque aquilo, da mesma forma que é muito interessante, muito desejado, também é assustador. Ela pode sentir que ali existe um perigo oculto. E por se tratar de uma oposição, isso é muito projetado para os relacionamentos. Então, nos relacionamentos, existe sempre uma oscilação entre o querer cuidar, o querer nutrir, o querer amar e receber, com uma necessidade de se preservar, de se cuidar, de não sentir, de não se entregar. Uma extrema dificuldade em confiar nas pessoas, e como se trata de uma oposição, isso acaba gerando muitos conflitos, porque é facilmente identificado. Então, sempre que a Rosa sentir que ela está sendo nutrida de alguma forma, aquilo pode despertar nela um gatilho de fuga. E ela percebe claramente isso. Ela pode tentar se controlar, mas de alguma forma ela vai deixar transparecer para a pessoa que está ali tentando nutri-la, de que ela vai dar a sensação de que não quer, de que não está à vontade com aquilo. Porém, dentro dela vai ter duas forças gigantes gritando, que é essa necessidade de preciso disso, gosto disso, aceito isso. Porém, é a lua, é um luminar, é uma força muito grande e está mais exposta, porque está na parte de cima do mapa. Então, a tendência é realmente entrar em fuga. Porém, tem um detalhe bastante interessante aqui, que quando a gente percebe o ascendente é em peixes. E aí, o regente desse ascendente, Júpiter, ele está ali na casa 5.
certo? A casa 5 é a nossa expressão perante a vida, perante o mundo, o nosso palco, como a gente se mostra. É muito parecido com o ascendente. E ali na casa 5 a gente tem uma casa extremamente povoada. Entretanto, entre o povo que está ali, a gente encontra o nó do sul. Ou seja, existe uma tendência natural para a rosa seguir um padrão antigo, certo? Esse nó do sul, ele está em conjunção com o sol, em Leão, certo? Ou seja, ela tem uma tendência natural a impor ali a sua personalidade, como ela se mostra, a se mostrar de maneira mais emotiva, a se mostrar de maneira mais focada numa nutrição. Ela traz isso como uma expressão de vida, até mesmo atraindo novas pessoas. A gente tem ali uma galera, a gente tem Vênus, Quiron, Júpiter, o nó do sul, o Sol. Então, a rosa, ela tem uma tendência a se mostrar uma pessoa muito, muito afetuosa, muito nutridora. Mas parece que ela não consegue seguir esse parâmetro para si mesma. É como se ela oferecesse muito dessa nutrição de Câncer, dessa valorização de Leão, que é onde ela tem o Sol. Entretanto, o seu emocional está longe, não acompanha. Ela não consegue trazer isso que ela oferece, o que ela expõe, que é a vitrine dela, para a sua parte emocional. Sendo assim, essa é uma pessoa que ela tem essa bagagem de cuidar, de nutrir, de valorizar, de amar, de se dedicar. Entretanto, isso está muito voltado para essa exposição. É como se ela estivesse fora disso. Ela não consegue se incluir nisso. Quando ela se inclui emocionalmente, alerta gatilhos ali de fuga, de dor, de várias coisas. E isso a gente vê no mapa, mas cada pessoa que tem uma configuração similar vai ter suas próprias lembranças que foram causadas por seus medos, né? Então, é um trabalho pessoal, né, de cada um, voltar aonde esses bloqueios foram criados com a finalidade de dissolver isso. E aqui então a gente pode observar bem que a Vênus e Júpiter em Câncer, realmente essa é uma configuração magnífica de amor sublime, de nutrição, de cuidar do próximo, de amar, é a configuração da mãe, né? É a configuração de uma pessoa que realmente está montada no amor. Só que essa configuração está acompanhada por Quiron. Então tem muito uma coisa de, às vezes, passar uma imagem que não é tão real assim. É uma estrutura que tem fraturas. É uma estrutura que pode ter sido colocado como um aprendizado, como uma forma muito bonita, mas na intimidade a coisa não era bem assim. Sabe? Como se tivesse uma família que prezasse demais aquela coisa bonita do nutrido, do amado, cuidávamos, sabe? Só que por dentro, na intimidade, a gente poderia ver muita falsidade, muito não é bem assim, sabe? É como se viesse de uma estrutura que pode ter sido nessa vida, uma vida passada, onde não é bem assim que a coisa é, mas vamos parecer que é. Então, pode ter muito a ver com isso. E no emocional dessa criança que cresce com isso, ela cresce com um medo absurdo de se entregar. Porque ela sabe que, na verdade, as coisas não são bem como parecem, sabe? Ela entende a beleza do nutrir, do amar, do cuidar, mas ela não acredita nisso. Ela não consegue se entregar a isso, porque isso é uma coisa que pode ferir.
Então, nos relacionamentos, isso vai se apresentar forte e sempre vai se apresentar em conflitos, porque em algum momento pode ser que Rosa se entregue demais e não encontre no parceiro a segurança que precisa. Então essa é uma pessoa que tem uma tendência fortíssima de não conseguir encontrar a segurança que necessita no outro. Só que ela tem padrões altos, ela tem padrões assim muito altos, ela tem um conceito muito lindo e muito perfeito e muito idealizado. Essa é uma configuração de uma pessoa que tem pouca tolerância aos defeitos, aos erros, porque ela como se ela conhecesse o verdadeiro sentido do nutrir emocionalmente. É como se ela entendesse a importância disso. Então é muito difícil ela encontrar assim uma pessoa que não cometa erros, e ela é uma pessoa que tende a se resguardar, a se isolar, a sair de cena quando ela se deparar com erros, porque aquilo assusta ela. Ela reprime, aquilo pode dar um medo absurdo nela. Afinal de contas, ela já vem com uma carga que ela conhece bem essa história. E aqui a gente pode ver até essa conjunção com Plutão e Lilith. Isso foram assuntos que causaram muita dor, onde ela se sentiu extremamente vulnerável, extremamente desassistida, sabe? Ela sentiu um desamparo, a sensação de desamparo, a sensação de estar só, a sensação de sentir até mesmo que os seus sentimentos, que o seu eu foi desaprovado, sabe? Então tem uma coisa muito forte nesse sentido. Para conseguir driblar isso, se relacionar com isso, é muito importante entrar em contato com essas sensações, essas emoções e tentar entender, resignificar. É muito importante isso. Isso é uma coisa que a gente pode ver em qualquer mapa, né? Aqui o sentido de valorização da Rosa está muito atrelado com nutrir, com amar, com cuidar, com zelar. Só que existe uma ferida ali, Quiron. E essa sensação está muito atrelado com a vulnerabilidade. A questão de se sentir vulnerável. É como se cada vez que eu sentisse essa energia, eu ficasse extremamente vulnerável. Isso assusta. Então ela tem uma tendência a correr. É uma pessoa que quando o negócio ficar muito assim, ela vai correr. Especialmente se ela perceber que essa nutrição, que esse amor, que essa coisa toda vier com defeitos, problemas de relacionamento, alguma coisa assim, ela vai acabar, não quero, não tem ajuste, sabe? É uma pessoa que vai ter uma dificuldade em se adaptar também pela questão dessa lua, porque essa é uma lua que precisa de segurança. Como é que uma lua que precisa de segurança vai se adaptar ao outro? Vai ser um lugar onde ela vai se sentir muito insegura, ela vai se sentir muito vulnerável. Se adaptar ao outro é um risco enorme. O que irá acontecer comigo se eu me adaptar a isso, sabe? Então, é muita terapia, gente. Terapia pra caramba, terapia holística, oração, tudo que der para ajudar nesse conflito, porque é uma coisa muito interna da pessoa e é uma coisa que pode travar a vida muito, demais, sabe? E por isso é muito importante a gente cuidar da nossa essência, cuidar de nós, dos nossos sentimentos, porque por incrível que pareça, os sentimentos são uma coisa que pode nos levar para muito longe do lugar onde a gente quer estar. E no caso da Rosa aqui, a gente percebe que ela tem uma necessidade de amar. É uma pessoa que ama amar. Ela se sente muito feliz com esse tipo de relacionamento onde existe entrega, sabe? Reconhecimento, valorização. Porém, ela vem com uma estrutura onde ela precisa aprender a também se levar a sério, se dosar,
sabe? Entrar em consideração consigo mesma. Aqui a gente tem um dilema muito forte nesse mapa. A gente tem o dilema do pertencimento. A Rosa, ela é uma pessoa que deseja pertencer, mas esse desejo vem cheio de medos, cheio de repressões. Ela é uma pessoa que tem extrema dificuldade com a vulnerabilidade. E Capricórnio, sendo um signo muito sério, ele é muito sério nos seus sentimentos. E sendo assim, fica muito difícil para quem tem essa lua entender oscilações dos sentimentos. É um lugar de muita vulnerabilidade, é um lugar de muito desafio, onde de repente eu desejo uma coisa, daqui a pouco eu não sei como é que eu estou em relação a isso, daqui a pouco eu não desejo mais. Essa é uma sensação de extrema vulnerabilidade. Porque Capricórnio é um signo que constrói, é um signo que tem estabilidade. Normalmente ele tem estabilidade, não é um bom lugar para a lua, mas ele é um signo construtor. É um signo extremamente sério, ele é dedicado, ele é um signo extremamente paciente, ele sabe que tudo é uma construção. Aí a pessoa tem um emocional dela ali, ela precisa lidar com as oscilações do emocional. E isso é considerado uma vulnerabilidade muito grande. Então, existe sim um desejo muito forte por intimidade, existe um desejo por nutrir, mas como que lida com a instabilidade que isso me dá? Como que lida com as sensações que isso me dá? E quando eu sinto que a entrega está acontecendo e o medo que bate naquele momento, como, às vezes não um medo assim que vem tão claro, né? Apesar que numa oposição pode ser um medo bem claro de se entender, mas às vezes é uma sensação ruim, sabe? É só um negócio assim, preciso sair daqui, tem alguma coisa errada, não tô legal aqui. E a pessoa sai e daqui a pouco, não, mas tava legal, tava bom sim. E aí essa oscilação acaba se tornando um lugar de muita vulnerabilidade, que a pessoa acaba não entendendo, a pessoa acaba não se aceitando. Isso acaba gerando muito gasto de energia também nisso tudo. E é uma energia que poderia estar sendo direcionada para conquistar coisas no mundo, para ser feliz, para tantas outras coisas. É uma energia que está sendo usada com uma instabilidade, com uma não aceitação da vulnerabilidade. Não podemos esquecer aqui que esse Saturno está domiciliado em Capricórnio, ele está extremamente forte, né? E se a gente pensar ali em Saturno em Capricórnio, a gente tem uma pessoa muito rígida, né? Uma pessoa que não aceita erros, tem uma tendência a não aceitar erros. Capricórnio é um signo que ele quer acertar de qualquer jeito, então ele é muito intolerante. Pode ser uma pessoa, tem uma moto aqui passando, incomodando todo dia, então fica difícil às vezes, então desconsiderem o barulho ali se estiverem ouvindo. Então, com Saturno em Capricórnio, a vida pode ser muito rígida. Porém, traz disciplina, né? Traz foco, traz responsabilidade e traz uma força interna também. Porque Saturno, ele tá aquela coisa de inibir, de reprimir os sentimentos, a vulnerabilidade. E a pessoa acaba tendo uma tendência natural, assim, para lidar com deveres, com metas, com compromissos. Ela é determinada, resistente, amadurece cedo. É uma pessoa que leva a vida a sério, né? Que quer construir algo, sabe? É uma pessoa que está determinada. Só que é rígido, é frio, tem um excesso de controle. É uma pessoa que não deixa a questão emocional, a questão de sentimentos não deixa fluir, né? E ela pode ser uma pessoa que se cobra demais. Ela não aceita erros dela mesma e não aceita erro dos outros. E ela pode ter muito medo de errar. Demonstrar fragilidade, vulnerabilidade aqui é fora de questão, né? E muitas vezes é uma pessoa que pode se isolar, se fecha para não demonstrar isso. Inclusive é uma pessoa que pode se isolar e se fechar dentro de um relacionamento.
não querendo conversar, não querendo debater situações, ou não aceitando demonstrações de afeto, ou não, sabe, é uma pessoa que pode estar, sabe aquela pessoa que está ali perto da gente, mas parece que não tá, que ela é uma pessoa que parece que o mundo particular dela, emocional dela, tá em outro lugar, mas está fechada. Fisicamente ela tá ali de corpo e alma, mas emocionalmente não, né? Porque a defesa dela vem pelo distanciamento. Ela precisa de uma certa distância emocional das outras pessoas. E ela precisa entender o que está sentindo. Ela precisa racionalizar o que ela está sentindo. A partir do momento que ela não consegue racionalizar, entender o que ela está sentindo, vulnerável, me isolo. É isso que acontece. Quando sente medo, insegurança, ela vai reagir trabalhando. Mais trabalho, mais esforço. Eu preciso compensar esse negócio que tá me pegando. E ela vai compensar de que jeito? No mundo prático. Eu preciso construir, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer alguma coisa, preciso limpar aqui, preciso limpar ali, alguma coisa eu preciso resolver. É assim que ela tenta compensar o que ela não entende. É uma pessoa que tem dificuldade em lidar com fracassos, com o imprevisível, meu Deus, pode se tornar uma coisa. Sabe aquela história, gosta de surpresa? Odeio. Isso é coisas de Capricórnio, de Saturno. Elas não conseguem lidar com esse tipo de coisa, com emoções que não possam ser controladas. É muito difícil. Nesse mapa existe um desejo intenso de perder a cabeça num relacionamento de nutrição, de amor, de afeto, sabe? E é uma coisa que é muito mais voltada para essa coisa bem maternal, bem fraternal mesmo, do que necessariamente para sexo, sabe? É uma coisa muito voltada a relações realmente construídas, porque câncer é aquela nutrição, né, que é lá do fundo da alma da gente. Só que o medo de perder a cabeça nisso é muito grande. Ao longo da vida, ela vai tentando se estabilizar com isso, né? Podendo ou não conseguir, depende. Pode ser uma pessoa muito rígida e ela pode ter ali camadas de envolvimento. E talvez ela consiga colocar algumas camadas a mais. Ou seja, eu consigo me envolver até aqui, mas que isso não dá pra mim. Então pode ser uma pessoa que quando o relacionamento fica muito próximo, ela pode sair correndo sim. E pode ser uma pessoa que, se o relacionamento não alcança algo que pareça muito profundo, eu vou sair correndo também, porque não tá, sabe, ela tem uma necessidade, mas ela também tem uma tendência a fugir. E aí quem nos fala também dessa tendência, né, a virar as costas, andando também ali, Urano, assim, bem no meio do céu, né, é aquilo que a gente mais deixa evidente. Para virar as costas, não precisa contar até 3. Com Urano ali, ela é uma pessoa, né, Urano em Capricórnio, e na casa 10. É uma pessoa que ela vai seguir ali um padrão, mas para ela continuar um padrão, tem coisas a resolver dentro dela. É bem importante quando aparecem essas inseguranças, esses medos, ela perguntar para si mesma, sabe? Geralmente são assuntos tão internos, tão coisas da gente. Geralmente essas coisas que nos tiram de uma situação, né, que faz com que a gente se tire de uma situação, tem a ver com alguma coisa já vivida lá atrás. A gente está fugindo de alguma coisa que no fundo está dentro de nós. É aí que mora o resignificar. E hoje a gente conta com vários tipos de terapias e situações para resignificar, para reconstruir uma memória emocional. A gente fala de memória emocional, principalmente quando a gente está falando de Saturno, tem muito mais a ver com emocional mesmo do que lembranças, porque Saturno reprime muito as lembranças. A gente pode não lembrar o que aconteceu, mas a sensação, essa está presente o tempo inteiro. Então, quem tem esses posicionamentos pode se pegar em situações
em que a pessoa é tão automático, a pessoa começa a sair daquilo, e às vezes ela até escuta coisas do tipo, mas não tá gostando? Por que tá saindo? Na mente dela, ela nem tá percebendo que ela está cortando, evitando, fugindo. É um instinto natural de defesa, ela simplesmente está fazendo e não está percebendo, porque ela está condicionada a alguma coisa que aconteceu lá atrás. Em algum momento ela precisou ser amparada, em algum momento ela precisou se sentir amada, sabe? A sua vulnerabilidade foi colocada em questão, e é uma coisa que foi levada para a vida toda. Em algum momento ela precisou de alguém, de um cuidador, e não foi atendida. E pode ter sido até mesmo ridicularizada, ou pode ter sofrido algum tipo de violência psicológica, emocional, física, que fez com que a sua vulnerabilidade se tornasse um grande problema. A questão é que todos nós, humanos, somos vulneráveis. De alguma maneira, a gente é vulnerável, sabe? Então, aqui tem mapas que a gente vê muito forte a questão da valorização, de se sentir valorizado, de entregar alguma coisa para o mundo, sabe? Do que eu vou fazer. E tem mapas que é a questão emocional, a vulnerabilidade, a questão, sabe? Tem uma série de conflitos assim que as pessoas podem ter. Em relação assim, a gente consegue ver no mapa qual é o conflito, né? Aqui a gente tem a questão mais íntima da pessoa, que é realmente a Lua. E ali quando a gente vê o Urano, né, a questão do vir as costas, né, não precisa contar até 3 vir as costas, a gente pode perceber que é tão instintivo que a pessoa pode não reparar, principalmente porque tem Netuno ali, né, Netuno dissolve. Parece assim que é uma questão tão inconsciente, eu só fiz, eu nem sei, mas eu tinha que fazer e eu fiz, e a pessoa pode não perceber, pode simplesmente não reparar no que está fazendo, é instintivo. Falta luz à consciência, uma pessoa muito guiada pelo seu inconsciente, pelas suas sensações, memórias afetivas, extremamente ligada, falta muita luz ao consciente. Mas essa é uma pessoa que está sempre buscando essa nutrição. Quando não está num relacionamento, essa configuração, essa pessoa costuma procurar muito, até porque é uma pessoa que ama amar. Isso para ela é um desenvolvimento, é como crescer na vida, amar, nutrir, cuidar, zelar. Só que essa pessoa pode estar completamente inconsciente de que quando ela alcança isso, de alguma maneira, ela tem a tendência a fugir. Ela pode estar não percebendo nos seus próprios detalhes o quanto, para ela, esse é um lugar que ela precisa trabalhar para conseguir estar. Porque pode ser um lugar de dor, mas também é um lugar de muito conforto, tudo ao mesmo tempo. Somos duais, né? É impressionante. Bom, e com Mercúrio em Virgem e na casa 6, né? A inteligência dessa pessoa está extremamente excelente. A gente tem 2 lugares onde Mercúrio funciona muito bem, que é em Virgem e em Gêmeos. O Mercúrio em Gêmeos, ele é um Mercúrio muito curioso. Ele é um Mercúrio que ele quer saber tudo. Mercúrio em Gêmeos, ele quer saber tudo. Só que ele vai querer saber só até o número 3, né? Então, ele é um Mercúrio que ele quer se informar de tudo, um pouquinho de cada coisa. Então, se for perguntar para um Mercúrio em Gêmeos, quantas possibilidades, não sei, provavelmente ele vai falar de todas as possibilidades, um pouquinho de cada coisa. Ele é um Mercúrio que quer saber de tudo, mas dificilmente se aprofunda. Ele não é um Mercúrio de se aprofundar, um Mercúrio em Gêmeos. Já o Mercúrio da nossa amiga Rosa aqui é um Mercúrio em Virgem, gente, é muito diferente. Porque Virgem já é um signo analítico, já é um signo que aperfeiçoa. Então, o Mercúrio da nossa amiga Rosa é aquele tipo de Mercúrio que, entre as várias opções, eu escolho uma, e dessa uma
eu quero entender tudo. Ou seja, aquela pessoa que abre uma peça e procura e vai, desenvolve, enrola e mexe, e conserta e cola e descola e faz, porque ela não tem a necessidade de conhecer todas as peças, mas aquela que ela escolher, ela quer conhecer muito bem. Ou seja, é uma pessoa que precisa, dentro dos assuntos que lhe interessam, ela quer saber tudo. Sabe, ela não vai querer saber um pouquinho como Gêmeos, não, ela quer saber tudo. E com o Mercúrio na casa 6, essa pessoa, ela precisa colocar as coisas pela qual ela sente interesse a serviço da sua rotina, a serviço do seu aperfeiçoamento, sabe, ela usa isso para se desenvolver, para conseguir ter resultados melhores. Porém, o Mercúrio em Virgem é um Mercúrio altamente crítico, então ela é uma pessoa que poderá, racionalmente, ela pode se sentir culpada cada vez que algo não sai do jeito que ela queria. Ela pode se sentir muito culpada. Vamos lembrar que ela tem muitos planetas ali na casa 5, então ela é uma idealizadora, né? Casa 5 a gente idealiza mesmo, a vida é perfeita e é isso, menos que isso eu não aceito. Agora, com Mercúrio em Virgem, a vida não é bem assim, né? Perfeito não existe, a gente tem que consertar alguma coisinha. Então isso pode ser um conflito também, um grande conflito. Porque ao mesmo passo que eu quero a perfeição, e eu sei que ela existe, está em algum lugar, eu vou achar, o Mercúrio em Virgem ele vai dizer assim, não, aqui não tá bom, vou consertar isso, vou consertar aquilo, vou consertar aquele outro, e ela pode viver nessa busca também de consertar coisas, consertar, sabe? Com Mercúrio na casa 6, não necessariamente consertar relacionamentos, tem mais a ver com consertar trabalho, pode ser questão de trabalho, pode ser questões de se autoconsertar, consertar saúde, consertar rotinas. Ela pode estar sempre à procura da rotina perfeita também. Isso pode se manifestar muito fortemente com esse Mercúrio. E se a gente for falar de aprendizados de vida ou missão de vida, aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Se a gente fosse falar assim, e aí eu vou dar uma prévia, teria tanta coisa a se falar sobre isso. Mas se a gente entrar nesse assunto, qual é a minha missão de vida ou qual é o meu aprendizado de vida nesta vida, né? Essa é uma pessoa que ela veio com o nó do norte lá em Aquário e na casa 11. Então, essa pessoa, ela vem com raízes muito fortes numa questão bem familiar, numa questão bem de querer nutrir. Ela é o lugar onde ela sente muito conforto, é os assuntos de Câncer mesmo. Entretanto, seu aprendizado de vida é justamente soltar isso. E isso pode tornar o conflito muito mais intenso, porque aqui ela é convidada a pensar como grupo. E a interagir como grupo. É uma pessoa que ela é convidada a pensar bem dentro dessa dinâmica grupo. Aqui foge, em assuntos de Aquário, a gente foge totalmente dos assuntos de Câncer. Em Aquário, a gente não está falando de uma nutrição mais íntima, a gente está falando de a nutrição vira até uma outra palavra, humanidade, né? Em assuntos de Aquário, talvez ela esteja sendo convidada pela vida, pelo mundo, a transformar essa coisa de nutrir que ela considera tão familiar, tão íntima, a expandir isso ao grupo, sabe? É uma coisa assim de uma comunidade, um grupo. A casa 11 também tem muito a ver com o amor recebido, os projetos. Pode ter muito a ver também com reconhecer, aprender a reconhecer o amor recebido. Porque com uma lua que tem dificuldade de sentir, essa é uma pessoa que simplesmente pode não enxergar o amor recebido. Ela pode ter uma dificuldade. A dificuldade nasce cada vez que ela se sente apavorada com aquilo que está acontecendo, ela sai correndo e não reconhece. Então, com o nó do norte na casa 11, pode ter ligação
com aprender a reconhecer aquilo que está recebendo, mas também contribuir com o grupo, talvez levar a um grupo essa essência tão nutridora, tão aconchegante. Tem muito essa questão de expandir essa missão de vida, esse aprendizado de vida, de sair talvez daquela coisa de exprimir, experimentar e levar isso a algo maior, sabe? Provavelmente conhecer mais pessoas, interagir com mais pessoas. Essa é uma pessoa que pode ter muitos amigos com o nó do norte ali. E talvez até desenvolver um relacionamento mais afetuoso com os amigos. Não sei como é que os relacionamentos de amigos, mas essa pode ser uma pessoa que está sendo convidada a sair das suas raízes e realmente para o mundo. Aquário é o mundo, né, gente? Aquário é tudo que é novo, inovador. Também tem uma ligação com o nó do norte em Aquário, não somente a pensar em grupos, mas a encontrar o seu próprio jeito de existir. Sendo esse um mapa que tem muitas raízes no antigo, né? O nó do sul tá ali em conjunção com o sol, sendo esse mapa que está muito ligado a coisas antigas, aos antepassados e coisa arada, ela pode estar sendo convidada a conhecer a sua própria identidade, a montar o seu próprio eu, a descobrir, sabe, sai dos padrões, quebra os padrões, sabe aquilo que tu aprendeu, dá uma refletida que talvez tenha outro jeito. O nó do norte em Aquário também está falando daquele jeitinho todo especial que só a gente tem. Onde a gente tem Aquário no mapa, a gente sai de cópias, a gente quebra padrões. E isso pode ser tão intenso porque com Urano em Capricórnio é para quebrar padrão mesmo. Capricórnio também fala dos antepassados, das nossas origens, igual Câncer. Urano ali, gente, é para quebrar a gente. Aqui a gente veio aprender um novo jeito de existir. Então, assim, a psique de alguém com esse nodo em Aquário, Urano e a Lua em Capricórnio é marcada por uma forte estrutura interna, sabe? Um controle emocional, necessidade de segurança. Essa pessoa é séria, reservada, é responsável desde muito cedo. Ela tem uma preocupação em se manter firme, sólida diante da vida. Existe um senso de dever ali, muito forte. Resistência. Ela é resistente a toda instabilidade. Tudo aquilo que é instável para ela, ela foge. A mente busca controle e previsibilidade o tempo todo. E o reconhecimento que ela espera é através de esforço constante. Não dá para oscilar, não pode parar. É assim que ela entende o reconhecimento. É alguém que sente as obrigações muito antes dos desejos, sabe? Os desejos eu reprimo. As obrigações não tem. Então ali, precisa. Ela confia muito mais no que é construído com o tempo do que daquilo que vem com leveza. Se vier com leveza, isso pode não ser confiável para essa pessoa. Com o nó do norte em Aquário, indica que apesar dessa natureza conservadora, controladora, o aprendizado desta alma está em se abrir para o novo, para o diferente, para o imprevisível. E o medo, gente, faz como? Né? Vamos pedir para Dona Rosa, como é que faz com medo? Mas é isso, a vida convida essa pessoa para romper padrões rígidos, questionar as normas aprendidas, abrir mão do excesso de controle, confiar mais nas mudanças que trazem liberdade. Ela precisa desenvolver uma autonomia emocional, conexão com grupos e ideias, sair do isolamento interior e se permitir experimentar o novo. E aí o aprendizado é equilibrar responsabilidade com liberdade.
E aprender a entender, sim, que é possível ser estável sem ser rígido. Ser forte sem ser fechado. Ser livre sem ser inconsequente. Ao longo da vida, essa pessoa sente um chamado para se libertar desses padrões antigos, se abrir para o inesperado, confiar na inteligência da mudança, entender que nem tudo precisa ser conquistado com esforço. Às vezes a transformação vem com leveza, com conexão, e a gente só precisa desenvolver a coragem de ser e fazer diferente. Então é isso, pessoas, eu vou concluir por aqui. Me contem o que vocês acharam do mapa da Rosa, me contem se vocês têm algum aspecto parecido. A gente fez uma leitura bem leve, bem leviana, bem por cima. A gente sabe que cada aspecto conta muito de muita coisa, né? Mas ainda assim, se vocês se identificarem com alguma partezinha, alguma coisa, comenta. Eu fico por aqui então, espero que esse conteúdo tenha sido relevante para vocês, e se foi relevante, por favor, curte, que isso ajuda muito. Beijos!